Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 408ª reunião plenária da 16ª legislatura, a 339ª reunião plenária ordinária da 16ª legislatura, a 97ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa. Dá meu sino ali, faz favor. A 83ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa. Passo Fundo, 5 de dezembro de 2016, segunda-feira, às 15 horas. Agenda legislativa, expediente, leitura e votação, data da reunião plenária número 401. Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura da ata. Colocamos em discussão. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a ata da reunião plenária número 401. Comunicações e convites. Proposições dos senhores vereadores em número de 9. Comunicação ao plenário. Processo interno 116/2016, de autoria do vereador Paulo Neckel, que solicita carro oficial, bem como diária para a viagem a Porto Alegre no dia 2 de dezembro de 2016. Passamos ao espaço do orador do grande expediente, que deveria ser exercido pelo vereador Marcos da Silva, bancada do PSDB, que justifica a impossibilidade de fazê-lo. Passamos à comunicação de líderes. Está inscrita a primeira bancada PCdoB. Vereadora Cláudia Furlaneto. Tem que ligar. Colegas vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, pessoas que nos visitam, assessores e assessoras, funcionários e funcionários desta casa. Ocupo esta tribuna para fazer referência ao dia especial e hoje iniciamos a nossa tarde de forma especial, quando homenageamos o vereador Patucci, nosso presidente, a uma instituição importante da nossa cidade, que é São Vicente de Paulo. Hoje nós, vereador Alex, vivemos o Dia Internacional do Voluntariado. E eu não podia deixar de fazer referência a esse dia, e tampouco a essa ação, porque o voluntariado faz parte da minha vida e quem ganha sou eu. E assim eu queria dizer aos colegas, às pessoas que nos assistem, que a gente não pode confundir, vereador Patrick, o voluntariado com o assistencialismo. O voluntariado com algo que exima o governo, o Estado, de suprir as necessidades das pessoas. E disso tudo, mais importante é que nós possamos nos colocar à disposição das pessoas que necessitam, talvez de não questões materiais, mas do nosso tempo, da nossa conversa, da nossa escuta, que tantas entidades, tantos espaços na nossa cidade necessitam do nosso apoio. E eu trago bem em especial aqui um projeto que nós temos do Ministério Público que chama Egrégora, que trabalha com as crianças em acolhimento, que é um projeto proposto pela promotora, a doutora Clarissa Machado, onde ela convida a sociedade a fazer trabalhos voluntários com as nossas crianças, cada uma na sua área de atuação. Então, gostaria de deixar aqui esse recado, que buscassem na Secretaria de Assistência Social a possibilidade de contribuir ainda mais com as nossas crianças e os nossos adolescentes que estão nas casas de acolhimento. Então, fujo um pouquinho da demanda de líder de bancada, mas não podia deixar de fazer esta fala
numa data tão importante de hoje, que é o Dia do Voluntariado. Obrigada. Próxima bancada na comunicação, bancada PSB. Vereador Wilson Pedro Liu. Senhor presidente, vereadora Cláudia e demais vereadores, a comunidade aqui presente, eu quero registrar, presidente, com pesar, recebemos o comunicado agora do falecimento de uma grande amiga minha, conhecida de muitos de vocês, a dona Lourdes Martins, é esposa do Martins, que lida com construções, e é uma senhora, um casal muito atuante no bairro Boqueirão, especialmente ligado na Igreja São Vicente, lá, sempre partícipes e também sempre parceiros do município. Também, de outro lado, eu quero registrar e quero saudar a iniciativa da sessão solene que foi feita hoje em homenagem ao centenário da presença vicentina em Passo Fundo. Nós temos dito em muitas falas, junto à sociedade São Vicente, faz mais de 30 anos que temos convivência com a sociedade e muito aprendemos com a sociedade São Vicente e também muito ajudamos prestando assessorias. E a sociedade São Vicente, ela surgiu num tempo em que talvez o flagelo das pessoas era comida e era casa. E ela surgiu num tempo em que nem o Estado sabia seu papel. E não cumpria seu papel na saúde, não cumpria seu papel na educação, não cumpria seu papel na assistência social. E a sociedade São Vicente surgiu para atender essas pessoas e não raras vezes fez o papel de Estado. Bem diferente é a sociedade São Vicente hoje, e esta é a grande questão, e isso eu quero acentuar, presidente Patucci, e enaltecendo a iniciativa da mesa diretora e desta casa, quando ela aprova e marca a presença maciça aqui nesta solenidade e assistência que nós tivemos, a sociedade São Vicente, ela continuou fazendo o seu papel, que é exercer a caridade, e durante muito tempo ela fez o papel que era do Estado, mas não impediu e não deixou de desafiar o Estado a fazer o seu papel. E quando o Estado começa a fazer o seu papel, a sociedade São Vicente consegue... Meus 5 minutos, por favor. Eu tenho 3 de vereador ou não? Concedido 5 minutos de comunicação, gente, Perfeito, importante. PSB. perfeito. Só para nós continuar esse raciocínio. A sociedade São Vicente, ela se reinventou. E esta é a marca dos que permanecem. A sociedade São Vicente, ela poderia ter sucumbido, como muitas iniciativas sucumbiram, que vieram fazer papel, que era papel preponderantemente e talvez especificamente papel do Estado, e quando o Estado começou, assumiu esse papel, a entidade ou a organização não soube mais o que fazer. E a sociedade São Vicente, ela soube se reinventar, e ela aprendeu como se faz caridade na era digital, na era do Facebook, na era do WhatsApp, na era da Câmara Digital, na era da ciência. E aí vem um outro elemento, presidente, vereadora Cláudia e demais, e a comunidade que eu quero destacar. Talvez se a sociedade São Vicente não tivesse, por uma demanda da época, assumindo um papel que não era seu, preponderantemente, mas a demanda social exigia, que era atender a saúde das pessoas, foi este assumir, vereador Alberi, e Vossa Excelência sabe do que eu estou falando, que possibilitou com que ela se reinventasse, porque ela trouxe a ciência para dentro da sua ação, para dentro da sua atuação também de caridade. E aí nós vimos, nas falas que foram feitas aqui, pelo presidente da Sociedade São Vicente, pelo presidente da Casa Legislativa, que a Sociedade São Vicente exerceu a caridade organizada. E a caridade organizada, ela não condena alguém a ser um eterno objeto de favor, um eterno recebedor de uma esmola,
Mas a sociedade de São Vicente, ela se reinventa e ela busca emancipar as pessoas. Coisa que nem todas as prefeituras ainda não se deram conta, Julinho, a partir do momento que a Constituição brasileira de 88, quando ela cria o Sistema Único de Assistência Social e se muda o paradigma que antes nós tínhamos da assistência, onde o pobre, o necessitado, era um objeto de caridade e ele passa a ser visto a partir do SUAS como um sujeito de direito. Nem todas as prefeituras se deram conta disso, nem todos os legisladores se deram conta disso e muito menos a sociedade. E a sociedade de São Vicente, talvez, pela sua obra física maior, que é o Hospital São Vicente de Paulo, que exige constante renovação, constante reinventar-se e reposicionar-se na sociedade, a sociedade de São Vicente conseguiu, de fato, dar esse passo. Faço essa reflexão, trago esta reflexão aqui, porque é nossa responsabilidade como legisladores e como legisladora, vereadora, de nós trabalharmos com políticas públicas que ajudem as pessoas a se emanciparem, e não nós criarmos penduricalhos que possam eternamente condenar alguém a ser, de fato, um objeto de caridade. Lembro-me perfeitamente, um dia, um médico aqui da nossa cidade, ele disse que durante 20 anos ele assistiu uma família pobre e ele fazia o rancho para a sua família e levava para essa família carente o mesmo rancho. E ele disse que ele demorou 20 anos para entender que ele estava fazendo errado e estava condenando aquela família a ser uma eterna dependente, um eterno objeto de caridade. E ele disse que quando eu chegava lá, depois de 20 anos, vereadora Cláudia, ele fez o depoimento, ele disse, eu percebi que aquela família me disse bom dia, recebeu a sacola, e internamente ela me disse, ali vem aquele desgraçado que não permite que eu seja sujeito, e está me condenando a ser um eterno recebedor de esmola. E a partir daquele momento, essa pessoa, ela muda totalmente seu plano de ação, muda totalmente sua estratégia, e essa pessoa passa a apoiar, e continua apoiando até hoje, projetos de iniciativa que ajudem, com que as pessoas possam buscar a sua emancipação, possam afirmar-se como sujeitos de direito. Portanto, sujeitos que merecem de nós a luta para que tenhamos políticas públicas, merecem de nós o compromisso de trabalharmos para que essas pessoas tenham cada vez mais dignidade, tenham cada vez mais seus direitos respeitados e assim possam ser felizes. Essa é a nossa luta e, portanto, eu trago isso muito presente para enaltecer e, mais uma vez, parabenizar a sociedade de São Vicente pelos 100 anos de presença aqui no nosso município e na nossa região, e que são, de fato, um desafio diuturno às nossas consciências, para que também sejamos capazes de perceber as necessidades das pessoas e nos associarmos para qualificar as suas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Próximo, bancada na comunicação de líderes, PPS, para uso da tribuna, vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhores vereadores, parece que eu tenho 13 vereadores e eu quero acrescentar junto já, senhor presidente. Crescido, vereador. Tá. Bom, colegas vereadores, eu quero iniciar parabenizando aí ao vereador Patucci e a mesa diretora pela homenagem, pela ação solene que realizaram hoje à tarde. Acho que é importante, 100 anos é uma vez só que se comemora, e 100 anos não é 10 anos. Então, aos vicentinos, ao Hospital São Vicente de Paulo, com certeza, belo trabalho que prestam à sociedade, à comunidade. Então, foi uma homenagem que é importante, uma homenagem muito merecida. Cumprimento, então, ao presidente por essa homenagem. E também, colegas vereadores, dizer que ontem, domingo, foi um dia de mobilização nacional, onde as pessoas foram para a rua, muitos, contra o que está acontecendo no Congresso Nacional, no Senado. E no meu entendimento, colegas vereadores, nós somos aqui vereadores da cidade de Passo Fundo, e os nossos representantes lá no Congresso, no Senado, enfim,
são os deputados, senadores que fazem as leis. Mas entendo que não era o momento deles fazer aquela votação daquele projeto, quase de madrugada, alterando totalmente o projeto anticorrupção e tentando, na minha avaliação, vereador Marcos, enfraquecer a Operação Lava Jato. Então a gente acompanhou um pouco ontem os noticiários e acompanhou o movimento em algumas cidades, foram mais, outras menos, mas eles têm que entender que a população não está contente com isso, que a população não está apoiando as atitudes do Congresso Nacional. A população não quer mais isso, vereador Marcos. Nós não queremos isso. Tem que dar um basta. O país está nessa situação, enquanto nós vamos nos hospitais aqui, os corredores cheios de pessoas nas macas ali, né, onde os hospitais não têm dinheiro para atender aquelas pessoas, não tem um quarto para atender as pessoas, que ficam 2, 3 dias nos corredores. O Congresso Nacional se preocupando, votando projetos, alterando o projeto em benefício da classe política. Então, nós temos, vereador Talalana, que fortalecer o nosso judiciário. E a Operação Lava Jato é um exemplo disso. Hoje, não é mais como antigamente, as coisas mudaram. Tempo atrás, pessoas importantes não iam para a cadeia, não eram julgados. E essa gente estava acostumada com isso. E a partir da Operação Lava Jato, eles viram que os direitos que eles têm são o mesmo direito de nós, do trabalhador, daquela pessoa humilde lá do fim do bairro, da vila. É os mesmos. Não é porque são senadores que têm influência no Congresso, nas empresas, nas empreiteiras, que são acima da lei. A lei é para todos. E é importante aquela mobilização de ontem, para mostrar a eles que a população quer um judiciário forte, quer a justiça forte, para julgar aquilo que está errado. Até porque, se nós enfraquecermos nosso poder judiciário, com certeza as coisas vão piorar muito mais ainda. Então, cumprimento todos quem participou, quem fez essa mobilização, quem foi para a rua, e deu o recado, Espero que esse recado tenha chegado até o Congresso Nacional, para que aqueles senadores, aqueles deputados, não acham que podem fazer o que eles querem lá dentro. A população está atenta. Hoje não escapa ninguém, não escapa presidente da República, não escapa senador, não escapa nada. E nesse sentido que nós, colegas vereadores, nós vereadores do Brasil, e a população tem que dar apoio, tem que incentivar, tem que apoiar o judiciário. Temos que ser contra essas atitudes que estão sendo feitas em Brasília, que estão sendo tomadas decisões para a categoria deles e para algumas pessoas, para alguns deles, não para todos. Soubemos que tem gente boa, que tem gente lá no Congresso, tem senadores bons, tem deputados bons, mas a grande maioria estão tentando se proteger daquilo que fizeram, daquilo que tiraram, do dinheiro que tiraram do país, da população e levaram para fora, né? Levaram para fora e hoje nós temos essa situação, um desemprego grande, as empresas quebradas, o Estado quebrado, funcionalismo não recebendo. Temos hoje, dia 5 de dezembro, e o Estado do Rio Grande do Sul sem recursos para pagar o 13º, pagar o salário dos funcionários, dos professores, da polícia, da Brigada Militar. Então, essas pessoas que fizeram isso, com certeza, têm que pagarem. E eles estão com medo, e isso que eles tomam aquela atitude de mudar, de fazer leis que os proteja, limitando a ação do judiciário. Então, mais uma vez, dizer que ontem foi um dia importante para o país, espero que a população, cada vez que for chamada, vá para a rua e vá buscar os seus direitos, vai buscar o seu espaço, apoiando, principalmente, como disse, o judiciário, que é o poder que julga as coisas erradas que está acontecendo e acontece nesse país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada, PTB. Fará uso da tribuna, vereador Aristeu Dalla Lana.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cláudia presidindo a sessão, os amigos aqui presentes, aqueles que nos assistem através do canal 16. Senhor presidente, eu não protocolo projeto de lei no microfone de parte, porque foi feito um acordo há muitos, no começo desse mandato, e respeito, mas vou usar o meu espaço que eu tenho aqui para falar, vereadora Cláudia, vereador Rufa, vereador Tiaquinho, que eu quero protocolar aqui um projeto que não seja só meu, que seja de todos nós. Eu quero protocolar na casa os votos de pesar aos familiares do seu Anivaldo Formigueri, né, que nos deixou o dia 30 de novembro. E a gente sempre que fala aqui no esporte da solidariedade, nós que falamos do esporte da bocha, Tiaquinho, nós que vivemos isso, lembrar a comunidade de Passo Fundo, que esse agricultor, meu amigo a vida inteira, e caminhoneiro, né, colega, profissional do volante, brigão, que nem eu, sempre brigando, porque eu sempre dizia, seu Anivaldo, quando não tem com quem brigar, num jogo de futebol, ele brigava com os brigadianos. Né? Com ele, tinha que ter encrenca. Né? Mas era um cara muito correto, vereador Isamar. Por isso que ele discutia, ele não mandava dizer, ele falava na cara. E isso se chama personalidade, isso se chama honestidade, dignidade. E eu quero protocolar esses votos de pesar para esse cidadão e lembrar que nós que falamos da bocha, vereador Tiaquinho, você que é um grande jogador, de todos os jogadores que a gente sempre fala aqui, do Careca, do Tuti, esse foi o maior jogador de bocha da história de Passo Fundo. Esse foi o maior atleta da bocha, o primeiro que representou a cidade de Passo Fundo na seleção brasileira de bocha, nos Mundial de Bocha. Esse era o velho Anivaldo, o velho carniça, como ele me chamava. Não joga curta, carniça, ele dizia. Parece que não aprende nunca. E sempre brincando, brigando com a gente. E ele agora nos deixou. Está lá, agora estava conversando com o seu Plínio aqui. Chegou aqui meu amigo Zanon, grande amigo dele. E ele está lá, no céu, essa hora, brigando com alguém, mas provavelmente ele está. Ou na Copa, né, como ele ficava lá no velho Vomar Salton, para pegar o bandeirinha pelo pescoço, ou então ele está dentro de uma cancha de bocha lá, ensinando alguém a jogar bocha. Então, senhor presidente, esse voto de pesar que quero fazer para o senhor Anivaldo, não é meu, é de todos os amigos dele, de todos os parceiros, é nosso aqui, para essa família. Eu ganhei os 5 minutos do meu partido. Concedido, vereador. Eu quero aqui pegar um gancho aqui da palavra do que Vossa Excelência estava falando aqui, Padre Wilson, a respeito do trabalho dos vicentinos, e tu estava falando, e eu estava lembrando do meu velho pai, que fazia muito isso, lá dentro da igreja de São Vicente, quando tinha o grupo dos vicentinos, antes de ter aquela igreja. Quando nós buscava areia, lá no Passo da Areia, com um caminhão velho para construir aquela igreja, já tinha o porão, e eles faziam as reuniões do vicentino, e o meu pai era bem aquilo que tu falou das coisas erradas, Padre Wilson. E foi aí que surgiu a maneira que ele tinha, por ser o único dos dalalanos, o mais pobre de todos, de repartir tudo que ele ganhava. E aí um dia ele chegou e disse assim, eu estou fazendo tudo errado. Estou fazendo tudo errado. E aí que ele começou com a história dos cursos profissionalizantes, aquela velha frase, não vamos mais dar o peixe, vereador Sidney, vamos ensinar eles a pescar. E aí que veio o nosso sonho, aí que veio a nossa bandeira, aí que veio a nossa vida dos cursos profissionalizantes, foi com essa ideia dele, com essa ideia, seu Matos, de que ele estava fazendo as coisas erradas, de dar, ajudar, e as pessoas não reagiam, né? E aí foi onde ele começou a mudar isso. E a gente aprendeu ao longo da nossa vida que tudo aquilo que a gente fez ao longo da nossa vida, no que diz respeito
a não dar o peixe. É uma frase que foi criada, virou slogan do Brasil todo. Ensinar a pescar foi a melhor coisa. E os cursos profissionalizantes, era esse o caminho daquelas pessoas que precisavam aprender alguma coisa. Então, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Pedro Danelli, eu costumo dizer que, muitas vezes falei nessa tribuna há mais de 10 anos, que parece que o fim do mundo está chegando, vereador Isamar. Onde a gente vê os representantes do povo, aqueles de qualquer partido, que as pessoas dão lá, vão lá, depositam o voto de confiança, tirar poder da justiça. Mas por que eu vou querer tirar poder da justiça? Por que eu vou tirar poder da polícia, vereador Isamar? Mas só se eu sou ladrão. Para mim querer diminuir o poder da justiça, o poder da promotoria pública, o poder da polícia em geral, mas então eu tenho meu rabo preso. Eu acho que cada um que depositar um voto nesse sentido, ele tem o rabo preso, ele tem medo de alguma coisa. Entendeu? Eu nessa tribuna sempre falei, a única coisa que a justiça é errada é quando ela é muito lenta. É quando ela é amena, quando ela passa a mão na cabeça, e são as leis que não foi criado pela justiça. Essas leis foram criadas pelos nossos deputados, que dão brecha que a polícia não tem poder, que nem... Ontem eu vi uma entrevista do policial prendendo os traficantes de pássaros e bichos lá, vereadora Cláudia, que ele disse, eles dão risada da gente, porque se cria brechas na lei para amenizar a situação do bandido. O policial que der um tiro no bandido, ele está frito. Ele está lascado. Ele primeiro tem que tomar um tiro, primeiro tem que ser baleado para depois ele poder reagir. Entendeu? Agora, os nossos deputados, todas aquelas pessoas, eu não quero saber se são do meu partido, não são. Todos aqueles que querem tirar poder da justiça, poder daqueles que podem fazer alguma coisa para defender o cidadão de bem, é porque eles têm alguma coisa de errado. Eles estão se protegendo, esse medo que eles têm da Lava Jato, todas as pessoas que estão criticando isso, são pessoas que são amiguinhos de alguém que tem o rabo preso. A justiça no Brasil tinha que ser muito mais severa. As nossas leis são muito brandas, porque lugar de vagabundo é na cadeia. Não me importa o tamanho do vagabundo. Não importa se é deputado, se é senador. Se tem o rabo preso, vá para casa. Por que fez as coisas erradas? Para depois estar chorando. Enquanto que as pessoas decentes, muitas vezes, não são valorizadas. Então, cadeia neles. Essa é a palavra certa que tem que ter. E poder, mais poder para o judiciário, mais poder para a polícia, mais poder para a Polícia Federal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada da comunicação de líderes, bancada do DEM. Ausente. Bancada do PT, Partido dos Trabalhadores. Para uso da tribuna, vereador Isamar Oliveira. Senhora presidente Cláudia, quero cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar aqui nosso vizinho Célio, que hoje nos prestigia, cumprimentar aqueles que nos assistem em casa, e quero também cumprimentar todos os presentes, nosso amigo Lino, de muitas datas, que também está presente. Nesse momento que o povo brasileiro, através desta catástrofe, desta tragédia, desta queda do avião no Chapecoense, nos trouxe tantas dores na alma, no coração, foi de muito oportuno a homenagem desta casa à Sociedade São Vicente de Paulo. Quero, da mesma forma, cumprimentar o presidente dos vicentinos, o senhor Mário Sartoreto, que usou essa tribuna, do seu Décio Ramos de Lima, presidente do Hospital São Vicente de Paulo, do seu Dionir de Marco, presidente e representante dos vicentinos do Estado. Quero lembrar a todos que até lá por meados de 2006, 2007, por aí, havia o chamado sopão na cidade, criado pela então vereadora
desta casa, Heloísa Guelzo de Almeida. Devido às políticas públicas, Vladimir, este sopão acabou se extinguindo, não tinha mais sentido, porque havia, então, a partir de 2002, com o Partido dos Trabalhadores que entraram no poder nesse país, começaram a olhar para os pobres. E aí, aquele trabalho do Comitê da Cidadania, que era feito um sopão para atender essas pessoas miseráveis, que não tinham nem o que comer às vezes, ele chegou ao ápice e não havia mais necessidade, porque eu ouvi da dona Heloísa que não havia mais clientela, porque havia políticas públicas que atendiam esses pobres, esses miseráveis. Agora eu não sei o que vai ser desse país com esse novo governo, com essa crise que se estabeleceu, que está. Não quero aqui culpar nem A, nem B, nem C, mas a situação é o que se estabelece. Nós entendemos, por final, que o trabalho dos vicentinos, com relação a essas pessoas pobres e necessitadas, desde 1916, vem se estendendo até hoje. E como foi dito aqui, muito bem pelo padre Wilson, citado, nem sempre só o pão satisfaz o homem, nós também temos que ensiná-lo, direcioná-lo, para que ele também vá buscar o seu sustento. Então, sempre que é importante o trabalho de uma instituição como os vicentinos. Parabéns. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada, PMDB. Ausente. PR. Fará uso da tribuna, vereador Eduardo Pelicioli. Presidente, vereadores, eu fui chamado, vereadora Cláudia, que preside a sessão, no dia de hoje para ir visitar uma praça pela manhã. Uma pessoa lá da comunidade, o vereador Renato Checker, e fui até o local. É a praça que nós destinamos recursos, até conversava com o Rufa sobre a situação das nossas praças, e eu tinha conversado com o secretário Cristian Tans, pedido que fosse até o local, são 3 praças naquela região que estão ao abandono. E agora começa a esquentar, vereadores, a comunidade quer ocupar aqueles espaços. Mas está impossível de ser utilizado. Então, pedi aqui ao vereador, líder do governo, Alex, que possa reforçar esse contato que nós fizemos à Secretaria de Serviços Gerais. Eu não quis trazer foto, mais uma vez falar, porque a gente já cansou de mostrar foto de praças abandonadas da capoeira ultrapassando, né, a cintura. Então, quem se indignar, o vereador Renato Checker mora próximo à localidade, se indignar com a situação, vai e olha com os próprios olhos. E eu pergunto, o senhor gostaria de colocar o seu filho nessa praça brincando? Porque eu fui lá e fiquei realmente indignado com a situação, porque o que precisa a praça, vereador Rufa, é ser roçada, troca as lâmpadas que tem lá, um sistema de iluminação, de fotossélula não é utilizado, e devolver aquela praça para a comunidade. Que agora, infelizmente, vereadora Cláudia, a gente encontra mais uma vez as praças nos bairros abandonados. Espero que seja somente porque é fim de governo e foi gastado todos os recursos até a eleição. Espero que para o ano que vem, vereador Alex, as coisas mudem. Eu torço muito pela cidade de Passo Fundo, torço para a futura administração. Independente de estar na oposição, eu quero ter uma cidade a qual eu possa sair e me orgulhar, que eu possa levar meus filhos na praça, que eu possa conversar com o vizinho e ele me conta que leva a filha a estudar e que tem merenda na escola e que tem a vaga na escola, enfim. Eu torço para uma cidade de Passo Fundo melhor. Mas eu também quero cobrança, né, que foi prometido muito há pouco tempo e passou as eleições, não se passou nem 3 meses, a gente já viu o abandono dos bairros. Obrigado. Obrigado, vereador Pelicioli. Bancada do PSDB. Ausente. Bancada do PDT. Ausente. Bancada do PP. Partido Progressista. Fará uso da tribuna, vereador Paulo Pontual. Cumprimentar a nossa presidenta,
nossos vereadores, comunidade que nos assiste. Quero cumprimentar o seu Honório, meu sogro que está aqui presente. Seja bem-vindo aí, seu Honório. Pela sua presença, é muito importante a gente ter o apoio dos familiares quando a gente está aqui nessa casa procurando de uma forma ou de outra fazer o seu trabalho. Eu quero dizer para algumas pessoas, e não vou citar nomes de ninguém aqui, e quero dizer que teve gente que veio me cutucar nos corredores da Câmara hoje, me dizendo assim, e aí, Pontual, e agora, homenagem para o Hospital São Vicente, você vai ficar lá escondidinho, você não vai estar aqui na homenagem? Não. É homenagem aos vicentinos, que fazem trabalhos de 100 anos dentro da nossa cidade. Os vicentinos criaram o Hospital São Vicente de Paulo para que melhorasse a vida das pessoas. Nunca critiquei a entidade vicentina, nunca critiquei a entidade do Hospital São Vicente. Nesta casa, sempre procurei identificar os problemas que nós temos na área da saúde. Um hospital filantrópico que, de uma forma ou de outra, cresceu muito pelos seus administradores. Agora, se tem alguém que eu tenho que criticar aqui, não é os vicentinos, não é a entidade de São Vicente. É a atitude de alguns administradores que, na verdade, de uma forma ou de outra, poderiam fazer muito mais do que o fazem. Então, eu tenho tranquilidade de vir nessa casa e falar, não me escondo de ninguém. Eu não sou demagogo. Como tem gente que, quando critica alguma entidade, de uma forma ou de outra, não aparece na homenagem. Eu não tenho problema nenhum com a entidade de São Vicente de Paulo. Faz um serviço bem prestado, procura de uma maneira ou de outra ajudar. Temos problemas? Temos sim. Temos alguns setores que não estão vendo com bons olhos? Temos, mas temos também o trabalho bom que eles fazem dentro da cidade de Passo Fundo. Agora, não sou aquele vereador que se esconde das críticas, que se esconde das coisas erradas dentro do nosso município. Quero dizer com tranquilidade, nós temos 2 hospitais dentro de Passo Fundo. Queriam 5 minutos de comunicação urgente, líder, presidente. Vereador, o senhor tem os 3 minutos de vereador também. Se o senhor Então, os quiser. 3 minutos de vereadores. Obrigada. Então, eu quero dizer que eu não tenho preocupação nenhuma. Eu saio dessa casa, não fui candidato a vereador, não sou vereador a partir de janeiro, foi por opção própria. Por ver situações dentro dessa casa, por não concordar. Eu quero dizer que eu tenho a cara limpa. Eu quero dizer que tudo que eu digo, eu afirmo na frente de presidente, de administrador, de vereador, de deputado, quem quer que seja. Eu não me escondo. Portanto, que estava na homenagem. Acho uma homenagem justa. Porque os vicentinos criaram a entidade São Vicente de Paulo, se preocupando com a saúde, se preocupando com a vida humana, se preocupando com a sobrevivência dessas pessoas que eram deixadas de lado. Temos problema sim. Como temos problema no hospital da cidade também. Nós temos os corredores abarrotados de gente. Nós temos o próprio hospital da cidade, que hoje cobra consulta das pessoas para ser atendida no autoatendimento lá, mas quem é atendido no autoatendimento que eles estão ganhando, simplesmente é consulta, não pode entrar com o exame pelo SUS, mas então explica. Uma entidade que bota um setor para atender a comunidade cobrando, e ao mesmo tempo não encaminham os exames pelo SUS. Vocês acham justo isso? Isso não é justo. Ao mesmo tempo que tu fatura, você inviabiliza. Aí, por que as pessoas botam a mão no bolso? Elas botam porque vê um familiar numa emergência do Hospital São Vicente, do Hospital Cidade, e que não são atendidos, e que de uma forma ou de outra não quer ver seu familiar sofrendo. Aí puxa o dinheiro e paga. Aí não tem direito aos exames pelo SUS. Aí não tem direito a nada. Quer dizer, que critério é esse? Se eu tenho condições de pagar um quarto para amenizar o sofrimento do meu familiar, por que eu não posso pagar um médico particular? É uma entidade filantrópica? Uma entidade que arrecada? Então a minha crítica não é
pelos vicentinos, nem pelo Hospital São Vicente. É por ver alguns setores dentro dessa entidade que deixa a desejar, sim. Porque hoje, a maioria dos médicos atendem lá e não atendem pelo SUS. Mas aí eu digo para vocês, eu digo para a comunidade, se você não atende pelo SUS, você não tem que utilizar uma entidade filantrópica para se beneficiar. Como é que, então, monta a sua clínica na garagem da sua casa, vai montar equipamento, vai montar tudo o que precisa, infraestrutura. Agora, eu não admito uma empresa filantrópica tratar as pessoas dessa forma quando não tem dinheiro para pagar, ou quando pode pagar um quarto, mas não pode pagar um médico, ou não pode pagar um exame. Então, eu tenho tranquilidade e digo a qualquer um dessa casa, que eu não me escondo, e estava todo o pessoal daqui do São Vicente, eu não me escondo, e a homenagem é justa, pelo que eles prestam. Temos problema sim, e eles não querem dialogar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de líderes, passamos à comunicação de vereadores. Primeiro, vereador inscrito, vereador Renato Orlando Checker. Ausente. Vereador Paulo Necklin. Ausente. Vereador Patrick Cavalcante. Ausente. Vereador Marcos da Silva. Ausente. Vereador Márcio Luiz Tassi. Senhora presidente, senhores vereadores, não estava na ideia fazer uso desse espaço, mas não tem como a gente não falar, Isamar, dessa crise na segurança pública, vereador Leimer. Algo que está ficando insustentável. Ontem aconteceu conosco, eu estava de serviço na Polícia Rodoviária Federal, e um chamado lá em Saldanha Marinho, porque o posto de Carazinho nosso fechou. Não tem uma Polícia Rodoviária em Carazinho, não tem em Lagoa Vermelha. No deslocamento, um acidente com um casal preso nas ferragens. Obviamente, nós vamos dar atenção para o casal preso nas ferragens, né, vereador Leimer? Até vir bombeiro, tirar o pessoal dali, socorrer, vamos lá para o assalto. Os paisanos perseguindo os assaltantes. Saldanha Marinha não tinha viatura da brigada, Selba não tinha viatura da brigada, Carazinho tinha uma viatura em ocorrência. Não tinha nenhuma viatura da brigada em toda a região. Os paisanos atrás do assaltante, das 11 da manhã até 3 horas da tarde. 4 horas direto, vereador Marcos. A população tendo que resolver algo que é atribuição do Estado. Ainda depois conseguiram prender os cidadãos que estavam nas granjas lá apavorando e foram presos lá tipo 4 horas da tarde. O absurdo que chegou. Eu não tenho mais nem coragem, nem vergonha, eu tenho vergonha na cara de dizer, não existe segurança pública. Não existe no interior segurança pública, não existe na cidade segurança pública. Nós estamos à mercê dos marginais. Essa é a grande verdade. Por incompetência do Estado, por inoperância do Estado. E esses dias eu vi o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul dizendo que vai fazer uma reunião para ver o que precisa fazer. Não é hora de fazer reunião, não é hora de montar grupo gestor, vereador Alano. Não é hora de criar comissão. Eu já falei aqui 500 vezes na tribuna. Nós éramos 30 mil homens na brigada ativo, não tem 14 mil hoje. A Polícia Civil do vereador Isamar era 10 mil homens na ativa, não tem 4 mil homens hoje. Não tem como fazer segurança se não tem policiais. Tem que contratar gente urgentemente. E contratando hoje para ir para a rua demora mais de ano, vereador Isamar. Tem que fazer o curso de formação, não é assim contratar e jogar na rua amanhã. Quando que nós vamos dar um basta e fazer tanto a União quanto o Estado se mexer e atacar realmente esse ponto? Dezembro agora vai ser um inferno. Que todo dezembro já é um inferno de tragédias e de assaltos. Esse vai ser pior. Não quero que seja o mensageiro do caos. Quem está provocando o caos não sou eu. É o seu Sartori e o seu Temer com essas políticas de segurança pública totalmente equivocadas. E quem vai pagar o pato? Nós. A comunidade Passuno vai pagar esse preço.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Márcio Patucci. Ausente. Vereador João Pedro Nunes. Ausente. Vereador Isamar Oliveira. Senhora vereadora Cláudia, que faz as vezes de presidente ou de presidenta, eu não poderia deixar de falar algo que me chamou a atenção, vereador Alex, e que comoveu a todos nós brasileiros. Com essa tragédia da Chapecoense, dessa equipe de futebol, quase vizinha nossa, nós vimos, nós sentimos o povo colombiano se desprendendo em favor dos nossos irmãos brasileiros que lá pereceram e alguns que lá estão ainda feridos. Por muitos e muitos anos eu tenho visto, tenho presenciado brasileiros, amigos, inclusive alguns, reverenciando a Europa e os Estados Unidos, desfazendo a América do Sul, desfazendo os irmãos vizinhos nossos, dizendo que a América do Sul os países daqui são atrasados. Países de terceiro mundo, e olha a lição que nós tomamos dos colombianos. Aliás, eu nem sei se tivesse acontecido o contrário, que o avião do Atlético Nacional de Medellín tivesse caído aqui, se fosse o primeiro jogo aqui e tivesse acontecido essa tragédia, nós brasileiros teríamos feito o que eles fizeram por nós, nós teríamos feito igual para com eles? Eu me pergunto, eu me indago. É muito comovente, foi demais comovente todo o cerimonial, toda a ação, o desprendimento para socorrer as vítimas. Isso me comoveu demais. Isso certamente traz para nós uma reflexão. Nós que costumamos dizer que o primeiro mundo é a Europa, mas o primeiro mundo espiritual, de amor, está muito próximo de nós, que são nossos irmãos sul-americanos. Essas coisas que nós temos que valorizar, nós temos que parar de pensar pela mídia, temos que tomar atitude olhando, observando, analisando os fatos. E este entrelaçamento entre Colômbia e Brasil se reforça num sentimento de amor fraterno que haverá de perdurar por décadas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Gleison, ausente. Vereador Hernani Leimer. Senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente e telespectadores da TV Câmara. Senhora presidente, não ia usar esse espaço, mas me sinto na obrigação de vir aqui, senhores vereadores, para fazer uma colocação no fato que ocorreu na última terça-feira, data essa que durante o movimento, e estava aqui o vereador Isamar falando do acidente lá, vereador Isamar, o que mais me chamou a atenção foi o Congresso Nacional, vereador Tassi, que na noite em que a população brasileira, Padre Wilson, extremamente sensibilizada pelo fato da morte do povo brasileiro, o Congresso Nacional, se utilizando do momento em que o povo direcionava suas emoções para o lado da perda
do acidente trágico ocorrido lá na Colômbia, o Congresso Nacional até madrugada, fazendo, como fizeram, uma demonstração de maracutaia no que diz respeito a tirar do Poder Judiciário o poder com relação aos delinquentes políticos do nosso país. E isso deu para demonstrar à população brasileira e à mídia nacional, e gostaria que todos concordassem com o que eu estou dizendo, que foi uma chuva de indignação da população brasileira, onde nós confirmamos diante da mídia, WhatsApp, e-mails, mensagem, da situação tão desagradável que o Congresso Nacional demonstrou naquele momento, onde a população se direcionava para uma tragédia e os políticos se protegiam no que diz respeito a evitar as suas punições dentro das leis, tirando o poder do Poder Judiciário. Mas esse momento, com certeza, ontem, no dia de ontem, foi demonstrado a revolta do povo brasileiro a não aceitar momentos iguais a esse que se realizaram dentro do Congresso Nacional. Nós temos, senhores telespectadores, que acreditar no sistema judiciário. Imagine se nós não tivermos um poder judiciário onde nós podemos confiar o que irá ocorrer com o futuro do nosso país. Então, senhores deputados não vereadores, desculpe, que estão aqui nos ouvindo, e a comunidade, a importância de acreditarmos no Poder Judiciário. O Poder Judiciário está aí para punir aqueles que foram delinquentes com relação à política. Então, nós temos a obrigação de acreditarmos, senhor presidente, no Poder Judiciário. Caso contrário, nosso país, com certeza, irá... Obrigado, vereador. Passamos agora ao próximo inscrito, o vereador Eduardo Pelicioli. Desiste. Vereador Rufa. Desiste. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos à pauta. Sem matéria. Convidamos os senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam em plenário, para que possamos dar início à ordem do dia. Queremos registrar a presença da secretária de Administração, senhora Marlise Soares. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Só aguardar a chegada dos senhores vereadores para que possamos dar início à ordem do dia. Pois não. E aquele dele também.
Senhor presidente, questão Pois de não, ordem. vereador. Solicito a inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinário número 70, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de serviço de vigilância armada nas instituições bancárias públicas e privadas e ou nas cooperativas de crédito durante 24 horas do dia no município de Passo Fundo e outras providências. O projeto está pronto para ser votado, senhor presidente. Passamos à divisão legislativa, havendo condições para inclusão na ordem do dia, nós assim o procederemos. Então, com início às 16 horas e 13 minutos, ordem do dia, senhores vereadores. Projeto de Lei Complementar 12/2016, de autoria do vereador Paulo Neckel, que tem por objetivo alterar o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei Complementar 170, de 9 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI. Parecer coletivo, CLR, COPNR e SEBES. Favorável. Relator, o vereador João Pedro Nunes. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto, senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Quantos deu? Aprovado com 18 votos favoráveis. Passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei 04/2016, de autoria do vereador Renato Orlando Tchecker, que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno e da outras providências no município de Passo Fundo. Parecer CLR favorável com emendas modificativas. Relator, vereador Alberi Grando.
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, contrário. Relator, vereador Patrick Cavalcante. E SEBS, favorável. Relatora, vereadora Cláudia Furlaneto. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto, senhores vereadores. Nós temos a solicitação de inscrição do vereador Eduardo Pelicioli. O proponente declina da inscrição. Encerradas as inscrições, apenas o vereador Eduardo Pelicioli. Presidente, vereadores, comunidade nos acompanha. O projeto do vereador Renato Tchek, estava conversando com o vereador Rufo, acompanhando também a comissão, onde teve o voto contrário do relator, o vereador Patrick Cavalcante. O projeto ele fala sobre o direito do aleitamento materno e das outras providências no município de Passo Fundo. No seu artigo 1º, ele traz que todo estabelecimento localizado no município de Passo Fundo deve permitir o aleitamento materno em seu interior, independente da existência de áreas específicas para tal fim. E depois estabelece uma multa, né, que fica no valor de R$1.000, sujeito aquele que não permitiu o aleitamento, sujeito a constrangimento, né? E também estabelecido como um local que pode ser fechado ou aberto, destinado à atividade de comércio, cultura recreativa ou prestação de serviço público ou privado. Na verdade, como nós não temos nenhuma lei proibindo o aleitamento em nenhum espaço, e eu acho que até o momento nós tivemos na cidade de Passo Fundo um bom senso quanto à questão do aleitamento, e como nós acompanhamos o parecer contrário da comissão, eu vou acompanhar o voto, vereador, do parecer contrário da comissão. Eu vejo que tem muitos locais que destinam local específico para fraudário, para aleitamento, né? Eu entendo que sim, que tem algumas pessoas que se constrangem, né? E nós estávamos conversando aqui que quando tu estabelece que qualquer local pode ser o local de amamentamento, cria algumas situações, alguns constrangimentos, tanto para a mulher como para outras pessoas, né? Seria tão interessante, tem locais que tem o local devido para o aleitamento e não vai ter mais sentido ter esse local se tem a legislação que pode ser feito em qualquer espaço. Não vejo, para mim não constrange, não acho que é um constrangimento para a mãe, só que nós, ouvindo a sociedade em diversos segmentos, eu percebo que houve uma crítica muito forte ao projeto, porque não há algo proibindo, então tu deixa que cada local, né, faça a sua regulamentação. Então, eu acho que cada local sabe o que cabe, né, e não é, de certa forma, interessante a gente impor a vontade da Câmara de Vereadores, não entendendo a questão de cada local. Eu vejo, por exemplo, com muita tranquilidade, sou pai de dois filhos, acompanhei minha esposa, que amamentou em diversos locais, né, nunca, claro que sempre buscando um espaço um pouco mais afastado, até para a criança, durante o amamentamento, a parte nutricional, ela também ser feito isso com mais calma, e nunca tive nenhum problema, pelo contrário. Então, vereador, eu só tenho receio de alguma pessoa buscar um local impróprio, vamos dizer assim, né, o que chame a atenção, já buscando criar uma situação de constrangimento para gerar uma multa. Infelizmente, a gente tem que pensar dessa forma, a gente tem que criar todas as problemáticas que podem surgir, né? Eu vejo, se eu for num local com a minha esposa, ela estiver amamentando, né, num restaurante, ela dar o aleitamento, né, e houver alguma crítica, né, dos proprietários, eu não procuro mais esse local, né, mas eu também compreendo que a legislação existe para que, em algum constrangimento, ela possa ter o dano moral configurado e aí buscar a sua legislação, né, que está no âmbito civil. Mas não que a gente vá impor R$1.000 de imediato a um comércio ou algum estabelecimento sem antes ter toda essa discussão do contraditório, ter esse amplo espaço que nós já temos na área
na área civil, né, que é o local específico para fazer esse debate. Encerrada a discussão do projeto. Pois não, Presidente, vereador. questão de ordem. Só mudei o parecer pela comissão contrária como relator. Quero dizer que o projeto tem a sua finalidade importante, como foi discutido muito na comissão pelos colegas vereadores, mas também todos sabem que eu sempre sigo o parecer da Procuradoria. Já tivemos alguns debates e embates nesta casa, nessa função, e eu aqui dei o parecer seguindo o parecer da Procuradoria, que não teria condições de nós estar fazendo tipo dessa legislação com o nosso vício que teria. Então, desta forma, vereador Rui, nós discutimos e o encaminhamento foi, então, contrário à votação e tramitação ao projeto, senhor presidente. Obrigado. Feita a justificativa do relator da Comissão de Orçamento, passamos à votação, senhores vereadores. Está em votação. Justificativa de voto. Pois não, vereadora. Eu fui relator, então, desse projeto pela SEBS, e eu, na minha relatoria, eu constei aqui que a nossa Constituição Federal, no seu artigo 277, ela já garante, vereador Tchequinho, esse direito de amamentação. Entretanto, algumas cidades têm feito esta regulamentação no município. Então, e também por ser mulher, por compreender a necessidade e o respeito, nós vamos encaminhar o nosso voto favorável a esse projeto. Mas é uma legislação que, mesmo não aprovando nesta casa, é uma legislação que já existe a nível federal. Obrigada. Está em votação, senhores vereadores. Está aprovado com 11 votos favoráveis e 7 votos contrários. Passamos ao próximo projeto. Projeto de lei número 55, 2016, de autoria do vereador Alex Necker, que institui no município de Passo Fundo o Dia do Súquio Marricari. Me permitam compreender que acho que essa é a expressão correta, mas se não for, peço desculpas. A ser comemorado a cada dia 27 de fevereiro. Parecer coletivo entre CLR, Comissão de Orçamento e SEBS, favorável, com relatoria do vereador Albir Grando, com voto contrário do vereador Sidney Ávila. Estão abertas inscrições para discussão do projeto, senhores vereadores. Encerradas as inscrições, com 4 vereadores, preferência pelo proponente, vereador Alex. Também quero registrar o recebimento de uma publicação que nós recebemos, acredito que o conjunto de vereadores, que manifesta toda a formatação do Súquio Marricari. Então, nós também solicitamos a primeira secretaria que possa fazer a inclusão nos anais dessa casa. Vereador Alex, com a palavra. Obrigado, presidente, colegas vereadores, colega vereador. O projeto em questão, ele reflete um pouco daquilo que nós vemos no dia a dia da sociedade brasileira e da sociedade mundial também, vereador João Pedro. Um movimento que posso dizer filosófico e também religioso e também espiritual, que existe na cidade de Passo Fundo e é praticado por centenas de pessoas no Brasil afora e no mundo todo. A Constituição brasileira, presidente Patucci,
referendou uma emenda do então deputado federal Jorge Amado, dando a liberdade de culto religioso no Brasil. Isso foi talvez uma das maiores contribuições do deputado na oportunidade, do deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil, Jorge Amado, para a liberdade no Brasil. Muitas nações, mundo afora, o culto religioso ou a opção diferente da dominante é perseguida. No Brasil, a Constituição brasileira garante a liberdade de culto. Se não, se fosse talvez diferente, nós teríamos, vereadora Lalana, tão e somente uma religião no Brasil, que seria a religião católica, aquela que advenho com os portugueses. E essa seria a imposta pelo Estado. A Constituição brasileira, reafirmo, vereadora Cláudia, possibilitou que os mais variados segmentos e as mais variadas ideias pudessem se constituir e ter a sua livre atuação no nosso país. Então, eu poderia aqui, em referência ao nosso projeto, e que é um projeto que, assim como vários outros aqui, vereador Wilson, tramitam na Câmara de Vereadores, que chega ao vereador pelas mãos da comunidade, pelas mãos das pessoas, eu poderia aqui simplesmente ler a justificativa que traça um histórico do surgimento desse importante movimento. Mas prefiro, nesse momento, tão e simplesmente ressaltar o aspecto da vida da comunidade em nossa cidade. Já referendamos aqui, em outras oportunidades, vários projetos de lei, vereador Pelicioli, que incluíram no calendário da nossa cidade a respeitabilidade a determinado segmento. Poderia citar alguns de cunho religiosos, como a Marcha para Jesus, que foi referendado aqui por esta Câmara, no calendário do município, como as homenagens aos mais variados santos e santas da comunidade religiosa católica e da comunidade religiosa umbandista, mas prefiro enaltecer aqui aquilo que é de mais sagrado da Constituição brasileira, que é a liberdade que as pessoas e a comunidade têm de profetizar a sua fé, a sua religião, o seu modo livre de pensar. Parabéns a todos aqueles que se somaram a essa linha de pensamento, a esse movimento. Parabéns a todos os colegas que, de forma quase unânime, referendaram esse projeto, e eu não espero outra ação que não seja a aprovação da inclusão do Dia do Succhio Marricari, a ser comemorado no dia 27 de fevereiro de cada ano, na cidade de Passo Fundo. Obrigado, vereadores e vereadora. Queria passar para o Sidney Ávila, é a sua vez, vereador, fazer a fala sobre o projeto. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cláudia, comunidade que dá a honra de estar aqui na sessão de hoje, e também aqueles que nos assistem em suas casas. Eu, na comissão da SEBS, como membro da SEBS, dei parecer contrário a esse projeto, e aqui quero manifestar o meu voto contrário, porque esse Criando o Dia Succhio Marricari, ele é um projeto que eleva, que estimula o esoterismo e a superstição na nossa comunidade. Olhando o relatório da justificativa do projeto do vereador Alex Necker, essa nova religião que entrou por São Paulo e veio do Japão, ela induz que as pessoas possam irradiar uma luz através da palma da mão. E há uma energia de elevada dimensão. E as pessoas fazem uso de uma medalha chamada a Omitama, que é confeccionada no Japão
por uma única pessoa, messiocada, num ambiente de absoluta pureza e concentração espiritual. E essas medalhas são enviadas a diversas partes do mundo, em valizes transportadas pelos missionários, como bagagem de mão, seguindo rituais de pureza e higiene, não podendo ser radiografadas nem deixadas sobre superfície contaminada. O efeito da purificação pela imposição das mãos, chamada Akioyome, são extraordinários. De forma concreta, os seres humanos, animais, plantas e ambientes e objetos é purificado por essa irradiação. E o caminho dessa seita é a salvação do planeta e a iluminação das pessoas. Então, pelo meu princípio de liberdade de consciência, eu tomo a liberdade de votar contra e de pedir o voto contrário, porque ela não tem razão nenhuma na nossa cultura, ela não tem razão nenhuma no nosso meio cultural da nossa cidade. E dentro do princípio da objeção, da liberdade de consciência, é que eu vou votar contrário. Porque pelos meus princípios, a verdadeira luz é Jesus. A energia que pode emanar para entrar dentro do ser humano e purificar alguma coisa, é a nossa fé em Jesus. Por essa razão, colegas vereadores, eu tomo esse dia do Tsukio Maikaro como um incentivo ao esoterismo e à superstição na nossa cidade. E o que é a superstição? É a pessoa crer em algo que pode depositar confiança em coisas absurdas. É poder levar as pessoas a falsas crenças. E como o mundo hoje está cheio de falsas crenças, as pessoas estão sendo no desespero e na ânsia de buscar algo concreto, acabam batendo em tantas portas, e muitas vezes portas erradas. E deixam de entrar pela verdadeira porta da salvação, que é Jesus, que morreu na cruz, no meu e no teu lugar, no nosso lugar. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que ao terceiro dia ressuscitou e tem todo o poder nos céus e na terra. Então, pelo meu princípio de liberdade de consciência, é que eu vou votar contra esse projeto, de criar o dia de uma seita, de uma religião esotérica e que leva as pessoas ao mundo maior da superstição. E nós não precisamos disso, nós precisamos ter a convicção do nosso crer, da nossa fé, da nossa razão, naquele que criou os céus e a terra, e que por amor à humanidade, deu o seu único filho para morrer na cruz. Esse sim é a verdadeira salvação e é a verdadeira luz que a humanidade tanto precisa. Meu muito obrigado. Passamos a fala à vereadora Cláudia Furlaneto, do PCdoB. Fazer a saudação a todas as pessoas que nos visitam nesta tarde. E, colegas vereadores, diferente do colega que me antecedeu, eu não faço a minha fala aqui e nem os meus votos serão pelos meus princípios. Porque, enquanto legisladora, a gente tem que trabalhar pelo princípio da igualdade, do respeito a todas as pessoas e a todas as religiões. E, em segundo momento, também, eu preciso falar aqui que não se trata de superstição. Se trata de ciência, que é algo muito diferente. Quando o vereador Sidney Ávila fala de Deus, aqui também está Deus. Até porque este Deus, e eu tenho certeza que o padre Wilson acredita também nesse Deus e todos os senhores que aqui estão, é o Deus que não julga, é o Deus que está presente em todos os espaços. Este é o Deus que nós acreditamos. Seja ele presente nas religiões de matriz africana, seja ele presente nas assembleias,
seja ele presente nas igrejas católicas, seja eles presentes na energia da imposição das mãos. Então, tudo que vier para o bem, tudo que vier para a felicidade, e eu estava lendo aqui, e eu vou me permitir, tem um tempo para isso. A Sukyo Mahikari surgiu para nos ajudar a trilhar um caminho, esclarecendo as leis e os princípios universais criados para o pleno desenvolvimento do ser humano e de toda a criação. Ela também nos oferece uma arte espiritual de purificação através da luz divina. Aqui está, que elimina essências tóxicas, espirituais, mentais e físicas, por meio da imposição das mãos. Qual o motivo que nós teríamos, vereadores desta casa, para ser contrário a um projeto que vai exaltar, que vai lembrar um dia para fazer o bem, um dia que busca a felicidade, um dia que traduz todas as nossas crenças na ajuda e o acolhimento às pessoas. Então, colegas vereadores, penso que eu nem precisaria estar aqui fazendo esta fala. Gostaria de solicitar aos colegas que, como eu, votem favorável. Já aprovamos aqui tantos dias, e não seria um dia como esse, um dia especial, que o vereador Alex nos traz. Recebemos o material pelas mãos aqui do vereador Pedrinho Danelli, que nós iríamos, vereador Rufa, deixar de valorizar. Então, aqui já quero agradecer em nome da Ana Karina, que é uma grande amiga e que faz parte desse espaço, todo o bem que faz à humanidade, todo o bem que faz à nossa cidade e todo o bem que faz a todas as pessoas que passam por lá. Com certeza, nós vamos aprovar esse projeto por convicções e por ideais. Convicções de que todos precisamos respeitar um ao outro. Convicção de que o Deus é um Deus só, um Deus único, um Deus que está presente dentro de cada um de nós, que é do bem, que não julga, que não discrimina e que não tem preconceito. Obrigada, colegas vereadores, e com certeza aprovaremos este projeto. Obrigada. Passamos a fala ao vereador Padre Wilson Liu, do PSB. Senhor presidente Paulo Pontual, vereadora Cláudia e demais vereadores, comunidade que aqui está, eu poderia não me pronunciar a respeito desse projeto, mas os colegas vereadores e a vereadora já nos conhecem que em momento nenhum nesta casa, enquanto estivermos aqui, nós nos comportamos como um religioso, nós nos comportamos como um legislador. E assim eu quero me comportar hoje também, embora todo mundo saiba que eu sou padre da Igreja Católica, minha fé é cristã, para mim, a minha fé é Jesus Cristo, para mim. Agora, isso não me causa nenhuma dificuldade em reconhecer aquilo que a Constituição brasileira já garantiu, que é a liberdade religiosa. Ponto. Como legislador, eu tenho que reconhecer isso. Eu não posso olvidar isso. Então, esse é o primeiro elemento. Um segundo elemento, há uma questão da Lalana, que é uma questão antropológica. Todo ser humano, do ponto de vista antropológico, ele vai buscar algo no que ele vai colocar o seu para frente, vai colocar a sua segurança que não lhe vem das coisas, que não lhe vem do mercado, que não lhe vem do consumo, que não lhe vem daquilo que o dinheiro pode dar. Todos, do ponto de vista antropológico, vão fazer isso. E o mercado ele foi muito esperto e ele conseguiu perceber isso e conseguiu trabalhar isso exaustivamente. E é só nós olharmos os relatos que nós temos grandes pensadores na nossa sociedade que se debateram com essas questões. Se nós olharmos Marx, por exemplo, fez uma grande crítica a esse espírito do mercado que se instalou no capitalismo, na sociedade mundial lá fora. E
Isso foi gerando discriminações, isso foi gerando e foi fazendo com que o planeta, e não só o planeta, todos nós que talvez sejamos criaturas especiais, se soubermos manter a racionalidade, porque senão seremos igual a qualquer outro ser vivo, nós poderíamos fazer a diferença, mas nós todos nos tornamos objeto de exploração, de dominação, de poluição e com ameaça real de destruição. É isto com que a humanidade vem se debatendo. E o que hoje está em jogo, esse grupo que ele quer, é apenas o direito de ajudar a humanidade a encontrar esse equilíbrio. O Genro de Marx escreveu uma obra, a obra dele se chamava O Direito à Preguiça, porque o esquema que o mercado tinha colocado, trabalho, lucro. E quem não gerasse lucro, não presta, não serve, pode ser esquecido. Portanto, a criança, o deficiente, o idoso, ele não considerava porque ele não conseguia produzir, não conseguia gerar lucro, portanto, ele pode ser excluído, pode ser eliminado, pode ser olvidado, pode ser esquecido. E o Genro de Marx, ele escreve, bom, se isso é verdade, então viva o direito à preguiça. Reivindicando a capacidade das pessoas de viverem o ócio, viverem o lúdico, viverem o cultivo pessoal e o direito de cultivarem o seu elemento espiritual. Então, por isso, vereadores e vereador Alex, eu sou obrigado a me pronunciar em relação a esse projeto. Parece tão simples, mas não é. Não é. E, da mesma forma como a vereadora Cláudia, eu quero ler um parágrafo. Aqui não vou pronunciar o nome, porque eu não quero errar a pronúncia, portanto, me reservo o direito de não pronunciá-lo. Mas diz assim: há muito tempo a humanidade vem buscando a verdade e a felicidade por meio da ciência, da religião, das artes, da filosofia e de várias ideologias. No entanto, os seres humanos continuam poluindo de forma crescente nosso belo planeta, esgotando suas reservas naturais, desencadeando uma crise econômica sem precedentes. Hoje precisam urgentemente encontrar um caminho alternativo. E parece ser este o momento da humanidade de se livrar dos velhos conceitos, dos velhos hábitos, dos velhos costumes da vida material e de estabelecer um novo princípio para a civilização. E finalizo, cristão que sou, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 40, Jesus se debateu com os discípulos, vindo, tem alguém lá fazendo tal coisa, e não é do nosso grupo, o Senhor quer que toquemos fogo nele? E Jesus responde, quem não é contra nós, é a nosso favor. Então, o meu voto é favorável, porque as pessoas precisam de ajuda para encontrar o equilíbrio. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão do projeto, passamos à votação, senhores vereadores. Está em votação projeto de lei 55/2016, que institui no município de Passo Fundo o Dia do Succo Marricari, a ser comemorado a cada dia 27 de fevereiro. Votou, Eduardo? Ele só virou evangelho. Aprovado com 18 votos favoráveis e 1 voto contrário. Próximo projeto. Projeto de Resolução 10/2016, de autoria do vereador Márcio Luiz Tassi, que cria o espaço do escritor passofundense na Câmara de Vereadores, conforme especifica parecer coletivo, CLR, COTC e SEBES. Favorável. Relator, vereador Paulo Neckel. Estão abertas as inscrições para a discussão do projeto de resolução, senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. 30 segundos, só para explicar o projeto que nós vamos votar a seguir, que cria o espaço para o nosso escritor passofundense, que seria no hall da Câmara aqui, para que eles possam fazer as tardes de autógrafo, para lançamento de livros,
é um espaço da Casa do Povo que está, a partir de agora, à disposição do nosso escritor passafonense. Obrigado. Obrigado, vereador Tassi. Está em votação. Nós queremos agradecer a presença de todos os participantes do Suc Maricari, sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores e parabenizamos pela escolha da data oportuna de 27 de fevereiro como a data municipal aos praticantes essa filosofia de vida. Então, ficam os cumprimentos em nome da mesa diretora. Está em votação, senhores vereadores, o projeto de resolução 10/2016. Vereador Renato Tchecker, guardamos a votação. Encerrada a votação, aprovado com 18 votos favoráveis o projeto de resolução 010/2016. Com 19 votos favoráveis. Sim, mas eu falei o quê? Falei 18? Então, corrigido, 19 votos favoráveis, com registro da presença do vereador Alberi Grando. Passamos ao relatório final das atividades da Comissão Especial de Estudos sobre a Segurança Pública no município de Passo Fundo. Estão abertas inscrições para a discussão do relatório, senhores vereadores. Encerradas as inscrições, apenas o vereador presidente da comissão, Sidney Ávila. Senhor presidente, comunidade, colegas, eu como presidente da Comissão de Estudos sobre Segurança Pública, não poderia me olvidar de ocupar a tribuna e poder expressar à comunidade de nossa cidade que o nosso relatório final, apesar do curto prazo que podemos trabalhar por ser um ano eleitoral, por ser um período eleitoral, tivemos pouco prazo para ampliar o trabalho e a discussão em torno dessa comissão, mas ela foi produtiva, porque ela suscitou algumas questões que nós já começamos a ver que estão se efetivando no município de Passo Fundo. Nós apontamos no relatório duas questões importantes. Uma é a ampliação dos núcleos de policiamento comunitário na cidade. Hoje existem 6 núcleos funcionando. Nós colocamos no relatório, vereador Patrick, no mínimo 10 núcleos. Passo Fundo precisa ampliar o atendimento dos núcleos de policiamento comunitário na cidade. Há uma necessidade do policial lá no bairro, lá na vila, interagindo com a escola, interagindo com o comércio, interagindo com as pessoas daquela comunidade e ali descobrindo aonde estão aqueles focos de crime, de violência, de drogas, de tanta coisa que hoje assusta a nossa comunidade. E nós apontamos isso, o aumento dos núcleos de policiamento comunitário na nossa cidade, porque é um trabalho que dá resultado. A parceria governo do Estado com o município, o resultado é que dá mais segurança à nossa população. E o segundo, que é importante também, é o aumento do número de câmaras de monitoramento na cidade. Também é um dos apontamentos que fizemos no relatório, que já o Executivo está fazendo essa ampliação de mais câmaras de monitoramento, porque nós sabemos que onde há uma câmara de monitoramento, naquele local, a marginalidade já não age com tanta eficácia. Então, eu acredito muito que o aumento do número de câmaras de monitoramento pode, sim, ajudar no combate ao roubo de carro,
no combate a assalto, à criminalidade no modo geral. Então, esse relatório sucinto, breve, objetivo, ele tem um fundamento, ajudar o Executivo a ampliar os núcleos de policiamento comunitário e ampliar os números de câmara de monitoramento na nossa cidade. Então, eu agradeço aos colegas vereadores que trabalharam juntamente comigo na comissão e o resultado já está se efetivando na nossa cidade. E isso eu quero agradecer a essa casa, a esse parlamento, em benefício da comunidade de Passo Fundo como um todo. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, passamos à votação do relatório final das atividades da Comissão Especial de Estudos sobre a Segurança Pública. Está em votação, senhores vereadores. Temos a presença do ex-presidente dessa casa e vereador reeleito, senhor Luiz Miguel Chais, bem como a sua futura assessoria. Sejam todos bem-vindos. Aprovado com 19 votos favoráveis, o relatório final da Comissão Especial de Segurança Pública. Determinamos a inclusão na ordem do dia, senhores vereadores. Em discussão e votação, projeto de lei complementar 10/2016, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 2, tabela de usos, e o anexo 4, uso do solo, ambos da Lei Complementar 170, de 9 de outubro de 2006, que cria o uso CS20A e altera o CS20 e dá outras providências. Parecer coletivo entre CLR, COPNR e SEBS, favorável ao relator Paulo Neckel. Estão abertas as inscrições para a discussão do projeto, senhores vereadores. Quer explicar ali? Não? Não havendo vereadores inscritos. Presidente, rapidamente, para que aqueles que acompanham a nossa sessão, aqui pessoalmente, pela internet e pela TV, esse é um projeto que trata de mudanças na possibilidade de uso, principalmente da questão do Parque Dom Rodolfo, onde hoje existe o uso principalmente de casas de acolhimento para idosos, que antes não eram permitidos, e nesse momento, após nós termos feito a audiência pública, debatido com a sociedade, nós atualizamos essa legislação. É tão e somente isso. Feitas as considerações do vereador líder do governo, está em votação, senhores vereadores. Projeto de lei complementar 10/2016. Guardamos a votação do vereador Padre Wilson e do vereador Sidney Ávila. Esse aqui já votou. Aprovado com 19 votos favoráveis o projeto de lei complementar 010/2016. Passamos ao próximo projeto, senhores vereadores. Projeto de lei complementar 15/2016, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação dos artigos 52 e 114, ambos da Lei Complementar 230, de 7 de outubro de 2009, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de Passo Fundo. Parecer coletivo entre CLR, COPNR e SEBS,
Favorável, relator vereador Paulo Neckel. Estão abertas as inscrições para a discussão do projeto, senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos, pois não, vereador Alex. Rapidamente, presidente. De atualizar as pessoas a respeito do que estamos votando, essa é uma mudança que implementa os loteamentos industriais na cidade de Passo Fundo, trazendo uma nova regulamentação em determinadas zonas da cidade. Isso foi amplamente discutido pelas comissões que compõem o parlamento, bem como também foi objeto de audiência pública e debate. Então, logo tenha, como foi aprovado as mudanças, ele vem a plenário para a votação final. Feito as considerações, está em votação, senhores vereadores. Projeto de Lei Complementar 015/2016. Aprovado com 19 votos favoráveis o projeto de lei complementar 015/2016. Passamos à discussão e votação do projeto de lei 70/2016, de autoria do vereador Patrick Cavalcante, conforme solicitação do mesmo, aonde esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção dos serviços de vigilância armada nas instituições bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito, durante as 24 horas de dia, no âmbito do município de Passo Fundo e da outras providências. Parecer coletivo, CLR, COTC, COPNR e SEBS. Favorável com emendas, relator o vereador Paulo Neckel. Estão abertas as inscrições para a discussão do projeto, senhores vereadores. Apenas o vereador proponente, vereador Patrick Cavalcante. Senhor presidente e demais colegas vereadores, nossa vereadora Cláudia Furlaneto, comunidade que nos prestigia nesta tarde, nosso colega vereador reeleito, vereador Luiz Miguel, está na casa. Também quero aqui dar os parabéns e uma boa tarde ao seu Urício Timóteo da Costa, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Passo Fundo, acompanhado com também membros da sua diretoria e colegas vigilantes. O projeto de lei tem como objetivo, senhoras e senhores, instituir no âmbito do município de Passo Fundo a obrigatoriedade da manutenção do serviço de vigilantes armados durante as 24 horas do dia, inclusive finais de semana e feriados, nas instituições financeiras públicas, privadas e cooperativas de crédito e outras providências. Padre Wilson, tal preposição é de uma suma importância na busca de garantir maior segurança às agências bancárias e também aos seus clientes, que necessitam fazer o uso dos terminais eletrônicos após o horário de expediente ou nos finais de semana e feriados, horário e dias que, por opção das instituições bancárias e ou cooperativas de crédito, o sistema de segurança é feito única e exclusivamente através das câmeras de monitoramento e alarmes. Cumpre salientar, senhoras e senhores, ainda a fragilidade desse sistema de segurança adotado no sistema de monitoramento pelas instituições financeiras, as quais ficam mais vulneráveis e expostas à ação de quadrilhas de roubo a caixas eletrônicos, por não haver medidas capazes, vereador José Ávila, de lhe inibir ou prevenir a prática de ações criminosas. Vossa Excelência usou a recém-tribuna dizendo que precisamos ter mais postos de policiamento comunitário. A fragilidade que nós sentimos hoje, com a falência do Estado quanto à segurança pública ao povo gaúcho. Este é o mecanismo que nós estamos trazendo à aprovação dos nossos colegas vereadores, vereador Patucci,
para que possamos dar mais segurança. Nós acompanhamos diariamente na imprensa local e regional muitos caixas eletrônicos na nossa região e policiais e também vítimas desses roubos e assaltos às agências bancárias e terminais nos municípios mais pequenos. Passo Fundo ainda tem o seu núcleo de segurança, tem o BOI, tem o POI, tem o policiamento um pouco maior, mas o efetivo é muito reduzido, não conseguindo atender a demanda de segurança pública necessária. Então, nós estamos aqui pedindo um socorro, pedindo um apoio para que as empresas terceirizadas, as empresas de vigilância, possam dar esse aporte de segurança pública aos munícipes. Desta forma, peço, então, o apoio dos colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, passamos à votação. Está em votação, senhores vereadores, projeto de lei 0770 de 2016, de autoria do vereador Patrick Cavalcante, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção do serviço de vigilância armada nas instituições bancárias públicas e privadas do município de Passo Fundo. Com emenda das comissões CLR, COTC, COPNR e SEBES. Vereador Pelicioli, estamos aguardando seu voto. Por que tu fechou o computador? Está aprovado com 19 votos favoráveis o projeto de lei 070/2016. Passamos ao último projeto, senhores vereadores. Projeto de lei 73/2016, de autoria do Poder Executivo, que altera os incisos 3, 4 e 5 do artigo 2º e acrescenta os parágrafos 4º e 5º ao referido artigo e altera o parágrafo 2º do artigo 3º, os artigos 4º e 5º da Lei 3.397, de 19 de novembro de 98, que dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, a JARI, em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Código de Trânsito Brasileiro, e da outras providências. Parecer coletivo entre CLR, COTC e SEBES. Favorável, relator, vereador Alberi Grando. Estão abertas as inscrições para a discussão do projeto, senhores vereadores. Por acordo, considera-se discutida. Está em votação. Aprovado com 19 votos favoráveis. Encerrada a ordem do dia, às 17h06. Passamos à comunicação, gente importante, bancada do PT. Vereador Isamar Rui Lorenzato.
Senhor presidente, colega vereadora Cláudia, colegas vereadores, comunidade aqui presente também que nos assiste, nossa saudação a todos. Quero aqui fazer um comentário, já que não tinha usado ainda a tribuna hoje nessa sessão. Na verdade, nós fizemos um trabalho importante neste ano como presidente da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e, de fato, é uma comissão que trabalha basicamente com valores, números, recursos, destinações de recursos dos nossos impostos e assim por diante. Então, nós criamos essa relação assim com os números, e é com isso que eu quero fazer aqui um comentário nesse espaço do Partido dos Trabalhadores com relação a isso. Os números, nós temos que trabalhar bem eles, porque são recursos da população, dos impostos, e aqui eu quero citar um recurso, né, de 5,5 milhões a partir do ano que vem, que não irá para os bolsos dos aposentados funcionários públicos do município de Passo Fundo. Mais de 5 milhões. Bem mais de 5 milhões, queria para, sei lá, comprar medicamentos, né, aquela pessoa que ganharia o salário de R$1.000, mais 400, mais 500 ali do Vale Alimentação, vai reduzir. Então, automaticamente, esta população que receberia esse valor não irá mais receber por falta de uma iniciativa do Executivo Municipal. Mas eu quero aqui também, se nós falarmos a nível nacional, analisar um pouquinho dos recursos que vão para os juízes que estão aí fazendo julgamentos, e agora tem essa emenda que querem votar lá, onde o juiz se transforma um Deus, que não pode ser tocado, é intocável. A punição dele é aposentadoria para ele. E aqui eu tenho um dado sobre isso, que diz que 48 magistrados, vejam bem aqui, colegas vereadores, eu não quero aqui estar criticando a função importantíssima dos juízes, mas sim os dados dos números aqui que a gente percebe a tamanha dificuldade de entender tudo isso, se nós pensar na preocupação do bom gasto do dinheiro público. 48 magistrados recebendo por ano 16,4 milhões, Pimentel. É os nossos impostos sendo repassado lá para eles receberem o seu salário de mais de R$100.000, essas pessoas que foram condenadas. Juízes condenados, e a condenação deles foi receber a aposentadoria integral, que chega nesse custo para os cofres públicos, de 16,4 milhões de reais, somente para pagar esses magistrados que foram condenados. Qual é a condenação deles? O uso do cargo deles, beneficiar maçonaria. Então, foi condenado à aposentadoria. Venda de sentenças, né? Teve o juiz lá que vendeu, quem sabe várias vezes, as sentenças. Ganhou o seu dinheiro, vendeu a sentença, poderia ser contrário, mas foi favorável àquela sentença, ao determinado crime, vendeu a sentença. Relações pessoais com traficantes. Então, um determinado juiz lá tem uma relação com o traficante, então ele foi condenado, a condenação dele, aposentadoria integral para ele. Teve uma condenação também que foi interessante, que foi prendida uma mulher e o juiz mandou esta mulher ficar junto com 15 detentos. É uma outra condenação. Questão de habeas corpus,
a um médico que estuprou mais de 200 pacientes, mulheres pacientes. Condenado também. Encerrado o tempo do vereador Rui Lorenzato e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 7 de dezembro do corrente, às 15 horas.